Vamos lá, né? Gimo nosso de cada dia aqui, né? Hoje a gente vai ver que esse texto da nossa querida produtora de material intelectual, de material audiovisual, né? Porque de intelectual não tem nada. Brasil Paralelo aqui, ou também conhecida como rede que ameaça pessoas de processo, mas nunca processa. Hoje a gente vai refutar eles aqui nesse artigo lixo, nesse artigo horrível que eles fizeram, chamado Conheça as principais características do fascismo. Muito falado, mas pouco conhecido. Podem mandar aí nos comentários aí mais coisas aí para eu refutar, né? Esse lixo dessa reportagem aqui, né? Então vamos lá, aqui a gente já tem a foto do. Inclusive, aqui vai ter uma barrinha mostrando onde a gente está do texto. Então, se eu for mais pro meio, ela vai avançando, né? Então, aqui a gente tem a foto do Mussola, do Mussolini. Então, vamos lá. Nenhum país. Aqui eles vão explicar o que é fascismo, para quem não entendeu. Para quem não entendeu. Nenhum país da história tinha vivido algo parecido. Quando o fascismo se instalou na Europa do século XX, o mundo viu algo totalmente novo e viu uma ameaça à liberdade. Sempre essas críticas que eles fazem ao fascismo é que é uma ameaça à liberdade, ao livre mercado, não sei o quê, e nunca o que realmente deve ser criticado, né? Hoje as características. A gente não leu nem o primeiro parágrafo inteiro, já tem coisa errada aqui, né? Hoje as características do fascismo estão generalizadas em vários discursos e o significado real ficou distante. Esse primeira coluna do texto aqui demonstra isso, né? Para entender a definição do regime fascista, é preciso voltar na história. Não é preciso tanto assim, né? Porque o governo Bolsonaro aí, né? Para saber mais sobre ideologia. Isso aqui é propaganda. Vamos ver. O que é fascismo? Vamos lá. Vamos lá tomar o gimo nosso de cada dia. O fascismo é um tipo de governo onde todas as esferas da sociedade são controladas pelo Estado. Já começa errado, né? Porque na Alemanha nazista, em países fascistas, né? A maior parte das empresas são privadas, né? Não existia nenhuma empresa estatal na Alemanha. Não existia nenhuma, zero, nenhuma empresa estatal. Então já tá errado aqui. É só mentira mesmo. A principal característica desse tipo de governo é o totalitarismo nacionalista. Isso aqui já tá certo, né? Pelo menos. O Brasil Paralelo, eles fazem uma coisa para tentar justificar o que eles falam, que é ir emiscuando entre mentiras e meias verdades para parecer que para dar uma credibilidade ao discurso deles. Porque, em geral, né, eles vão falar mentiras aqui, só que se eles falarem tudo como sendo mentira, que é o que eles gostariam de fazer, só que não dá, né? Eles iam ficar totalmente descredibilizados, né? Eles já são por algumas pessoas, né? Tipo eu, só que algumas ainda são tragadas pro meio deles, tipo uma pessoa aí que mora na casa da avó, chamado Paulo Cogos, né? Contexto histórico. O fascismo surgiu e foi aplicado no século XX na Europa. A origem desse sistema político está atrelada ao fim das monarquias europeias e ao vácuo de poder político na Primeira Guerra Mundial. Eu não vou ficar entrando nisso aqui porque, né? Por séculos a Europa teve fortes monarquias, mas a vitória dos países democráticos na Primeira Guerra Mundial mudou o sistema político europeu. Ué, a Inglaterra venceu a Segunda Guerra Mundial, a segunda não, a primeira, e a Inglaterra é uma monarquia até hoje. Como é que eles falam isso? A França era uma monarquia, não é mais, né, mas era uma monarquia, né? Por séculos a Europa teve... Ah não, esse aqui já foi lido.
principais características do fascismo. As principais características do fascismo são, oh my god, bro, poder absoluto do Estado, oh my god, nacionalismo exacerbado, oh my god, tentativa... Ó, esse aqui, pelo amor de Deus, né, não vou nem argumentar sobre isso, porque dispensa apresentações, né? Tentativa de retomar o paganismo em detrimento do cristianismo. Não vou falar nada sobre isso aqui. Poder absoluto do Estado. A doutrina fascista prescrevia que todas as esferas da sociedade deveriam ser controladas pelo governo. Já tá errado, porque é só mentira mesmo, porque esses negócios de que tudo no fascismo era controlado pelo Estado e tal, vem de uma comparação que as pessoas tentam fazer com socialismo e fascismo, socialismo e nazismo, o que não tem nenhum que não tem nenhuma conexão com a realidade, porque quem destruiu o fascismo na Europa e no mundo foi o Stalin, né? O Stalin na União Soviética. Né? Vamos lá, poder absoluto do Estado. Deixa eu tomar um gimo aqui para me acalmar. De acordo com Mussolini, em seu livro Doutrina Fascista, as ações humanas realizadas fora do Estado não possuíam valor. Isso aqui já tá errado, não tem nenhuma fonte que ele fale isso. Ó, olha o nome que tá aqui, pelo amor de Deus, né? Olha o nome da pessoa que tá aqui no meio da explicação de fascismo. Isso porque o pensamento fascista foi moldado pelo coletivismo de Karl Marx e Giovanni Gentili. Esse moleque tá falando, Julinho, tira esse moleque Moderador. do grupo, Julinho! Tira ele! A única frase em que fascismo e Karl Marx podem estar na mesma frase é para dizer que quem destruiu o fascismo foi o Stalin, que apoiava a filosofia de Karl Marx. É a única frase onde Karl Marx e fascismo podem estar no mesmo lugar. Se você tiver alguma outra ideia de frase aí, deixe nos comentários aí. O coletivismo foi muito enfatizado por Marx em seus escritos. Segundo Karl Marx, a coletividade possui mais importância do que a vida de cada um. Ó, isso aqui já tá errado, porque as pessoas que têm mais experiência no comunismo e ainda assim são contra, falam que no socialismo as pessoas não são desenvolvidas no individual, né? É tudo... As pessoas só trabalham, não sei o que e tal. Isso aqui, na verdade, isso aí é mentira, porque o Karl Marx, o Karl Marx, o Lenin e tal, essa galera aí, eles falavam nos livros deles e tal, que eles iam usar a coletividade para desenvolver o individual. Por exemplo, na Rússia, antes da Revolução, você tinha várias fazendas, né, que tinham proprietários que trabalhavam lá sozinhos, com um ou outro trabalhador ali, muitas vezes escravizado, né? Mas isso era normal naquela época. Naquela época não era normal isso, né? Mas já tava acabando a escravidão, mas tudo bem. Mas só que daí passou a Revolução e eles começaram a ter fazendas coletivas. Lembrando que antes da Revolução tinha muita fome, miséria, não sei o quê. Aí eles tinham fazendas coletivas, né? Que eram chamadas de kolkhozes, que daí eles tinham plantações gigantes, imensas, onde milhares de pessoas trabalhavam e elas viviam do trabalho daquele lugar e elas trabalhavam em comunidade, né? E é óbvio que era muito mais produtivo, né? E diferentemente do Brasil, né? O problema da fome na Rússia antes da Revolução não era um problema de distribuição igual é no Brasil. Era um problema de falta de produção mesmo. Não só por causa do frio, né? Mas o frio não é a única desculpa, porque se o problema era o frio
por que que depois na União Soviética eles plantavam bem, colhiam bem, a população comia bem e tal, né? Então não faz sentido isso. Mas o que isso tem a ver com desenvolver o individual? Porque se você não pode comer, como é que você vai focar nos seus projetos individuais aí e tal? Não só comer, mas trabalhar e tal, né? Como é que você vai desenvolver suas coisas pessoais aí, se você não pode nem comer, ter acesso à saúde básica e tal, né? Então, considerada individualmente, a vida deixa de ter sim, de ser um direito natural inviolável. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Se eles acharem uma vez que o Karl Marx fala isso, eu deleto o canal. Conheço o pensamento de Karl Marx, o principal comunista da história, mas conhecendo como é que é o nome? A coisa aqui que escreveu, o Brasil Paralelo, a gente já imagina que vai ser Gimo consolidado aqui. Tomás Gimo, ó. O Tomás Gimo, hein? Mussolini, inclusive vocês sabiam que Gimo, ao contrário, é mijo? Muito bom essa informação. Mussolini aderiu a essa máxima de Marx durante todo o seu governo e em toda a sua teoria, como pode ser observado em seus livros e atos. Pelo amor de Deus. Benito Mussolini foi marxista desde a juventude. Tem um erro aqui já, porque na juventude o Mussolini era comunista, marxista, né? Só que depois da juventude acabou. Ele não era mais comunista, né? Marxista aí, né? Mussolini chegou à sua teoria final após ter sido influenciado pelas teorias de Giovanni Gentili, idealista político italiano de base marxista. Esse cara aqui que eu não faço a menor ideia quem é. Giovanni defendia um comunismo, mas não voltado para um governo operário global, mas sim nacional, como todo comunista que se preze, né? Porque aqui no comunismo, né? Não sei para todo comunista, né? Mas para todo comunista que se preze aí, a gente tem um negócio chamado materialismo histórico e dialético, que sempre para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que pensar nas necessidades materiais do país, né? Ou seja, se você quer fazer uma revolução no país, você tem que pensar como estava o país antes da revolução. Se você tentasse fazer uma revolução socialista no Brasil, fazendo as coisas exatamente como foram, porque a situação que o Brasil tá é bem diferente da situação que Cuba tava nessa época, né? Vamos ver. Ele defende. Nossa, e olha onde que eu tô ainda, meu Deus do céu. Ele defendia uma revolução comunista de acordo com as particularidades de cada país, como todo comunista, né? Como eu já falei. Essa era a principal diferença do fascismo para o comunismo. Claro, né? Que essa é a principal diferença entre o fascismo e o comunismo, com certeza. Essa é a principal diferença. O símbolo do fascismo italiano era o fascio, uma arma utilizada pelos antigos romanos que simbolizava a máxima: a união faz a força. Hitler permaneceu ao mesmo movimento. Hitler, a gente não vê. Ele se opunha ao livre... Aqui ele tá falando do Hitler, né? Ele se opunha ao livre mercado e nomeou seu partido de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Todas as grandes empresas eram controladas ou supervisionadas pelos nazistas, o que já é uma mentira, né? E esse negócio de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, para falar que o partido nazista era um partido socialista, desconsidera totalmente a visão que as pessoas tinham de socialismo naquela época. Porque hoje em dia só que partidos que a palavra socialismo está relacionada a esse fenômeno de esquerda aí, dos trabalhadores e tal. Antes, socialista
era quem queria uma mudança no sistema, né? Por exemplo, Hegel era um socialista, só que ele não era um socialista nos moldes atuais, né? E naquela época, a União Soviética era chamada de bolchevique. Eles não chamavam a União Soviética de socialista. E ainda vindo da Alemanha, né? Era judeu bolchevique ainda. Era os judeus bolcheviques, né? Da União Soviética. Né? O fascismo de Hitler defendia uma superioridade ética dos arianos, diferente do fascismo italiano, que priorizava resguardar os habitantes da Itália. Isso aqui é aquele negócio que eu falei, né? Que eles ficam emiscuando entre verdades e mentiras, né? Os governos militares ibéricos dessa época eram diferentes dos fascistas. Eles eram fascistas, né? Como é que eles eram diferentes dos fascistas, né? Eles visavam manter suas tradições postas em risco pelos territórios comunistas. Primeiro que hoje não existe nenhum território comunista, quem dirá nessa época, né? Pelo menos eles colocaram correto aqui, porque não existe país comunista, porque país você entende-se por um Estado-nação, né? E no comunismo não existiria Estado, né? Então eles colocaram bem aqui de ter colocado territórios comunistas. Então, uma salva de palmas aí para Brasil Paralelo. Pelo menos uma coisa boa que eles fizeram aqui, até porque o resto é só lixo, bosta, preconceito, estereótipo. Então tem duas palavras que estão certas no texto inteiro, né? Parabéns. O pensamento marxista dos líderes fascistas fez com que as empresas de seus países fossem controladas pelo governo. Primeiro que não existe pensamento marxista dos líderes fascistas. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe, nunca existiu, nem nunca vai existir, né? E outra, mesmo que existisse, vamos dizer que existe, fez com que as empresas de seus países fossem controladas pelo governo. Isso aqui não existe também. Porque todas as empresas da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal, eram controladas pelo Estado, né? Todas pelo Estado ali. Empresas famosas até dos dias de hoje, como Volkswagen, Hugo Boss e BMW, possuíam relações estreitas com os nazistas. E essas todas empresas privadas, né? Eles estão se auto-refutando aqui. E outra, maior risco de tomar um processo, né? Eu sei que a Brasil Paralelo não vai tomar um processo, porque a Brasil Paralelo é de direita e tal, mas imagina se um comunista comparasse a Volkswagen, a Hugo Boss e a BMW com o nazismo. Ia tomar um processo aí, com certeza, né? Mas vamos continuar aqui. Esse lixo, esse gimo que a gente tá lendo aqui. Nossa, e olha isso, eu não passei nem da metade ainda. Meu gimo já tá quase acabando aqui. Eu vou ter que tomar outra coisa aqui, porque se o gimo acabar, o que eu vou tomar? Vou ter que tomar uma outra coisa aí. Vou comer giz de cera. Outras características. Em suma, devido à característica principal do fascismo, o poder absoluto do Estado, outras decorrem. 4. A proibição da liberdade de expressão. Depende da classe que você está falando, né? Se for para os comunistas, essa afirmação está correta. Agora, se for para pessoas de direita, pessoas cristãs e tal, isso aqui já não se aplica. O antiliberalismo. O fascismo não era liberal na política, né? Ele era liberal na economia. Então, já tá errado isso aqui. A oposição ao livre mercado. Se ele não é antiliberalista, ele não faz oposição ao livre mercado, né? Pelo amor de Deus, né? E aquela coisa que eu falei lá já, que todas as empresas na Alemanha eram controladas pelo Estado, mas, pelo amor de Deus, né? A proibição de participação política da população, correto. Ser um fenômeno mais prático do que teórico. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, né? Será que
Absolutista, que não tem que passar por nenhum tipo de lei para fazer as coisas, deve ser isso, então. Nacionalismo exacerbado, vamos lá. Também conhecido como chauvinismo, né? Nacionalismo exacerbado. Os governos fascistas surgiram em contexto de destruição das nações europeias, conforme será analisado no tópico do contexto histórico. Ué, já não foi o contexto histórico? Tão maluco aqui. Neste mundo pós-Primeira Guerra Mundial, os discursos fascistas atraíram a população que fora destruída pelas nações estrangeiras, né? Também conhecido como aquele tratado que eu esqueci o nome. Como é que era o nome daquele tratado lá? Tratado da Alemanha lá? Tratado de Gotha? Como é que era lá? Eu vou botar escrito aí na tela. O termo nacionalista surge pela primeira vez na história durante a Revolução Francesa para desqualificar a turba revolucionária. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, né? Vai ver que eles querem dizer que a Revolução Francesa era socialista, sei lá. O Abade Agustin Barruel utiliza dele de seguinte modo em seu livro, Memórias da História do Jacobismo. Aqui, para ele, o nacionalismo era o oposto de patriotismo, pois associava. Eu não dou a mínima para a opinião dele, eu não dou a mínima, pois associava-se a um amor cego do Estado e o ódio contra os estrangeiros. Tá certo, né? Nacionalismo é isso, né? A palavra nacionalismo surge, portanto, de maneira pejorativa. Patriotismo remete à herança cultural e aos símbolos de uma nação, enquanto nacionalismo remete à ideia de país e organização política. Tá errado isso aí. Tá errado, sim e não. Porque o nacionalismo remete a uma ideia de organização política, só que ele também tem herança cultural, símbolos da nação. Só que no caso, se tratando dos fascistas, eles usam essa retórica nacionalista para primeiro desembocar na população adorando o governo como se fosse um deus, né? Adorar o governo como se fosse um deus. E outra, exaltar o nacional de uma maneira que o estrangeiro, né, fosse tratado como minoria, como pessoas que fazem mal para a nação, né? Como, por exemplo, na Alemanha, os soviéticos, né? Ou seja, nacionalismo envolve um certo grau de patriotismo, mas é algo ligado ao compromisso com um projeto político. Já o patriotismo autêntico transcende interesses políticos e partidários imediatos, envolve o amor sincero por toda a bagagem cultural de uma nação. Tá certo, né? Daí decorre o expansionismo fascista, que é uma coisa que eu não faço a menor ideia do que é, porque nem todo fascista é expansionista, né? A gente tem algumas aí que seriam o Hitler e o Hirohito, né, do Japão. Mas essa galera aí. Que a gente tem uma foto da juventude fascista italiana, né, a galera aqui. Para ter êxito em seus planos estatizantes e nacionalistas, os fascistas defendiam uma formação de um pelo amor de Deus, imaginário pagão. Isso eu acho que é o pior parágrafo. Esse eu acho que é o pior parágrafo, esse lixo aqui que a gente tá lendo. Para ter êxito em seus planos estatizantes. Isso aqui já bota aquele negócio de medo, de terror psicológico e tal, toda essa bagagem audiovisual que o Brasil Paralelo usa. É só ver os documentários deles, né? No texto isso não tá tão explícito, mas nos documentários dele, meu Deus do céu. E nacionalistas, tá certo isso aqui.
Lembrando que os fascistas não tinham nenhum plano nacionalista, né? Eles usavam o nacionalismo para atingir os seus planos, né? Os fascistas defendiam a formação de um imaginário pagão. Aí tá errado já. Conforme eles vão mostrando os argumentos, entre aspas, eu vou refutando. Mussolini trouxe de volta à Itália diversos símbolos da Roma pagã, inclusive esculturas e arquitetura. Isso aqui não tem o menor problema, né? Porque história, né? O ditador também proibiu a atuação da ação católica italiana e do ensino católico no país. Lembrando, né, que eu não sei na Itália, eu imagino que seja assim, mas eu não sei. Mas lembrando que na Espanha fascista do Franco, né, a única religião permitida era o catolicismo. Todas as outras religiões eram proibidas, né? Ateísmo, judaísmo, budismo, sei lá, essas religiões aí. Já Hitler possuía um intenso interesse pelo esoterismo. Mas essa parte aqui não vale nem a pena ler, porque, meu Deus do céu. O desenvolvimento do imaginário pagão por parte dos fascistas era necessário para a manutenção de seu próprio sistema. Se a fé cristã se mantivesse na Europa, o sistema nacionalista que defendia a valorização exclusiva do próprio país e ódio a países vizinhos não funcionaria. É claro que funcionaria, né? Porque a maioria dos países da Europa, que não eram os países fascistas, né? Que seriam os países fascistas, né? Que seriam Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e mais pra frente França, né? Que a França foi dominada pela Alemanha. Todos os outros países seriam também de maioria cristã, mas com pessoas de outras religiões e tal. No caso da Albânia, a maior parte da população da Albânia é muçulmana, né? Mas eles usavam esse negócio de cristianismo como parte do nacionalismo, entendeu? Que fique claro isso. Uma coisa não anulava a outra. Hitler assinou aproximadamente Peraí, melhor não falar. Eu falei errado sem querer, mas era melhor não ter falado. Hitler assinou, vocês sabem o que significa, aproximadamente 3.000 padres nos campos de concentração. Tá certo. Mas padres judeus, né? Que fique claro isso. Nossa, que é isso? Sumiu. Contexto histórico e político do surgimento do fascismo. Para compreender as principais características do fascismo, é necessário entender-lhe o surgimento. Conforme a aula de Lucas Ferrugem no curso de Ideologias Políticas. Isso aqui é propaganda, né? Foi um fenômeno mais prático do que teórico. Agora, eu espero que eles expliquem o que eles querem dizer com isso, né? Porque eu não faço a menor ideia. O pensamento fascista surgiu na Europa após a Primeira Guerra Mundial, né? Nesse período, os europeus estavam praticamente todos desorganizados, tá certo? Os Estados Unidos haviam derrubado as monarquias europeias devido à política do presidente Woodrow Wilson, que defendia uma democracia liberal e contrário às tradições europeias. Nesse cenário, os cidadãos do velho continente encontraram-se em uma desordem social, pois não conheciam e muitos não desejavam a democracia. Por séculos, a maior parte da Europa era governada por reis educados para comandar a nação desde a infância. Tá certo. Essa parte aqui é um tutorial do que vocês não devem fazer. Contribua para que mais artigos como esses continuem a ser produzidos e tornem-se membro do Brasil Paralelo. Além disso, você acessa matérias exclusivas todos os meses e ajuda a expansão da comunidade desse trabalho, né? Eles falam trabalho como se fosse uma coisa que não tem apoio do Estado, né? Vocês sabiam que a maior
a rede que mais faz propagandas no Facebook é a Brasil Paralela, com muito mais da metade do segundo. E o segundo é ninguém mais, ninguém menos que o WhatsApp, que é da Meta, né? E outra, as pessoas da Brasil Paralelo têm reuniões com os gerenciadores do YouTube, né? Então, quando as pessoas falam assim, pode criticar a direita pela política, mas eles sabem ocupar a internet. Primeiro, eles têm o domínio do aparato estatal, e outra, eles têm dinheiro, né? Que é a coisa mais importante que eles têm. No cenário de crise política e caos econômico no século XX, discursos de ordem através da centralização do poder agradaram os europeus. Foi nesse período que surgiram os governos militares da Europa, como a Espanha de Franco, Portugal com Salazar, Espanha com Mussolini e posteriormente o nazismo, um fenômeno diferente dos países da Península Ibérica. A Itália é da Península Ibérica, só queria tirar essa dúvida aí, né? Mais semelhante ao fenômeno fascista italiano. Não deixa de ser um fenômeno fascista, né? Eu não tô falando que eles querem dizer isso, mas é o que deu a entender. Se eles não querem que dê a entender isso, melhor eles trocarem. Quer dizer, eu não vou nem dar sugestão pra eles, porque tudo errado esse texto. Esse texto aí não tem nem salvação, não tem nem uma coisinha ou outra pra mudar. Teria que apagar o texto inteiro e escrever de novo para melhorar isso aqui. Os regimes militares da Península Ibérica surgiram devido a grandes guerras internas ocorridas antes da Segunda Guerra Mundial. Os governos de Portugal e da Espanha visavam manter as tradições de seu país, em contrapartida aos comunistas e anarquistas que tentavam tomar o poder. Isso aqui já tá errado aqui primeiro. Quando os comunistas, né, tomaram o poder na Rússia, eles mantiveram as tradições do país. Só se eles estiverem dizendo que uma monarquia absolutista igual era a da Rússia era a tradição do país, né? O que, pelo amor de Deus, né? A tradição do país é um regime político autoritário. Não, né, Zé? E outra, os fascistas na Espanha também tomaram poder, e tomaram poder à força. E, inclusive, os únicos países que ajudaram a Espanha a não sucumbir aos fascistas, né, na Guerra Civil Espanhola foi a União Soviética e eu acho que o México. A União Soviética e o México. Os únicos países que ajudaram a Espanha a não cair aos fascistas. E mesmo assim, os esforços não foram o suficientes, né? Já na Itália e na Alemanha, os governos militares tinham uma mentalidade coletivista e revanchista, que eu não faço a menor ideia do que é, derivado do pensamento comunista. Não houve guerra civil nesses países, mas sim a eleição desses governos. Na Alemanha, sim, realmente foi isso, mas na Itália eu já não sei. Outros países possuíam movimentos fascistas, mas nenhum deles obteve algum poder relevante. Getúlio Vargas é considerado por muitos um fascista por diversos intelectuais. Entenda o porquê. Esse aqui eu não sei se eu refuto ou não. Talvez eu não tenha capacidade para refutar esse texto aqui. Eu sei que vão ter coisas erradas, porque tem uma coisa na cabeça de vocês. Todo texto que a Brasil Paralelo fizer vão ter coisas erradas. Vão ter, mesmo que seja poucas, né? Poucas eu quero dizer, tipo, 30%, né? Não é uma palavrinha ou outra, né? Ó, agora acho que já acabou. Já acabou. Mas eu queria mostrar um texto aqui pra vocês, um finalzinho, ó. Brasil Paralelo é uma empresa independente, né? Que tem reuniões com os acionistas do YouTube. Conheça nossas produções gratuitas. Todas foram feitas para resgatar os bons valores, ideais e sentimentos no coração dos brasileiros.
Primeiro, tem primeiro de duas coisas. Quem no Brasil vocês já ouviram falar em resgate de bons valores? Começa com B, já viu que começa com B. E outra, quando esses fascistas aí falam em resgatar os bons valores, subentende-se que os bons valores já existiram em algum momento, né? Para você resgatar, para você reconstituir uma coisa, ela tem que já ter existido em algum momento, né? Mas em que momento da história do Brasil, pros fascistas, existiram os bons valores? Desafio vocês a perguntarem para algum fascista quando que isso aconteceu. E outra, vocês devem estar falando assim, mas se a Brasil Paralelo é fascista, tudo de ruim que a humanidade já criou, qual o veículo de comunicação que eu acompanho? Vamos ver aqui, ó, Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo, jornal socialista. Eu vou deixar todos os que eu falar aqui na descrição, né? Apoia antirracista, anticapitalista, classe trabalhadora, luta indígena, que tava aparecendo aqui no lugar. Esse aqui vocês podem acompanhar, esse aqui vocês podem confiar, né? Mas, ó, vamos ver outro aqui. Que era o nome mesmo? Revista Fórum. Que é a Revista Fórum. Eu não vou entrar porque não demora muito pra carregar. Ó, já até aparece aqui, orientação política esquerda, certo, né? Cara que tem 21 anos, nem eu sabia disso. Ó, vamos ver qual que era o outro. O outro eu não lembro qual que era. Acho que era o... A Verdade? Acho que não. Acho que era no YouTube, né? Deixa eu procurar aqui. Meteoro Brasil. Isso aqui é bom aqui. Isso aqui é no YouTube. Todo mundo pode acessar. Fácil, rápido. Não que aqueles todo mundo não possa acessar. Mas, inclusive, eu não sou inscrito. Que absurdo. Eu não sou inscrito no Meteoro Brasil, né? Mas aqui tem aqui os bagulhetes aqui, né? 1 milhão de inscritos, né? E isso aqui é para os liberais que falam que o socialismo não é forte no Brasil. 1.600.000, né? Pro Meteoro Brasil. E é isso então. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. E adiós! E viva a Revolução Cubana!